Olá, pessoal. Então vamos aí dar uma continuidade ao conteúdo, certo? Bom, a parte que nós vamos ver agora, ela corresponde a uma, digamos aí, uma noção de algumas palavras dentro do contexto, ok? E a gente vai falar, como vocês veem, a questão da la tilde diacrítica, ou na tradução que nós temos é a acentuação diferencial, ok? Então vejamos aí para que serve. São palavras que necessitam de uma tilde para diferenciá-las de outras iguais em grafia, pero distintas seja em pronúncia, valor semântico ou função gramatical. Ou seja, são aquelas palavras que elas são homográficas, ou seja, escritas da mesma forma, ok? Mas o que vai diferenciar elas é justamente esse acento para indicar a questão da fonética que ela possui, do valor semântico, ou seja, o significado dela dentro do contexto, ou a função gramatical que ela corresponde. Então, são três maneiras aí que a gente vê. Outra coisa também é que elas se utiliza, a gente vai encontrar muito na questão monossílaba. Então, aquelas sílabas, aquelas palavras que só tem uma única sílaba. Pronto, justamente é ela que vai ser acentuada, geralmente, ok? Existem outras, mas de A específico elas, ok? Vejamos aí a primeira palavra, que seria o T. E eu tenho um T para dois sentidos, ok? Então vejamos aí, o sentido de substantivo, esse T vai ser acentuado. E ele tem sua tradução, digamos assim, de chá, ok? Vejamos, café ou té, senhor? Tienes té de camomila? Vejam, então aí a gente trata o substantivo, né? A seleção do substantivo. Temos o T como pronome personal, ok? Que esse pronome pessoal ele sempre vai estar acompanhando verbos, então é uma questão de colocação pronominal mesmo, ok? De situações átonas. Como a gente vê aí, te encuentro, te gustan, ou, por exemplo, também a gente pode encontrar muito nos verbos reflexivos, ok? Então aí uma dica que depois a gente vai aprofundar, ok? Vejamos aí os exemplos. Te encuentro por la tarde, te gustan las pruebas avaliativas? Ok? Vamos para o próximo. A próxima palavra seria aún. Ok? E aqui a gente tem dois sentidos. Nós temos o sentido aún com a construção do ditongo, não é isso? Que é aquele que não é acentuado. E temos o aún com a construção do hiato. Aí a gente já tem uma, digamos, não é mais monossílabo, entenderam? São dissílabos. Ok? Então vejamos aí. Aún com a função de advérbio seria aquele aún sem estar acentuado, ok? Porque aqui a gente pode colocar a questão do incluso e também. Quando você substituir esse aún por incluso e também, a gente tem a noção, digamos aqui, de um tipo de advérbio que não se interliga com o tempo, ok? Então, aún los pequeños entienden, ok? O incluso los pequeños entienden o también los pequeños entienden, ok? Já o A1 para conjugação e advérbio de tempo seria o A1 acentuado, ou seja, seria aquele que a gente pode substituir por todavia, por agora, ok? No entanto, então vejamos aí o exemplo. La roupa não se ha secado aún. Mesmo, então ele tem um sentido aí de mesmo. A roupa não secou mesmo, ok? Temos o ele, que é o mais usual, então a gente sempre encontra aí, ok? Então, temos três funções para ele. O ele, quando ele é artículo definindo masculino, por exemplo, el missionário se foi a Brasil. Eu tenho o e como artículo definindo feminino singular. Oxente, professor, por que singular e é feminino? Bom, pessoal, aqui é porque ele vai sempre estar acompanhando uma questão átona. Então, a palavra seguinte, se tem um A átono, é necessário que a gente modifique o lá para não, digamos, ter uma interrupção fônica.
ok? Então, por isso que água aí a gente vê, se fosse classificar, seria masculino, mas na verdade água é uma palavra feminina, ok? Por exemplo, la misma água, el agua, entenderam? É só utiliza por uma questão fônica mesmo. E o ele com la tilde, ok? Esse ele vai indicar para nós a questão do pronombre personal, ok? Que é justamente aquele pronome sujeito que a gente reconhece, ok? Então, él es mi hijo, ou él es mi tío, ele não chegou acá, entenderam? Vamos para a próxima palavra, que é o mi. Bom, eu tenho o mi como um pronombre personal, então seria o mi acentuado, ok? E esse mi, ele vai trazer o sentido justamente de localização, ok? Como assim localização? De direção de quem está falando. Então, a mim me gusta mucho los libros, ok? Ou a mim me canta. O mi de uma forma adjetivo possessiva é aquele que não utiliza a acentuação. Então, esta é mi casa, mi madre, mi padre, mi coche, entenderam? E também temos aí, por exemplo, mi padres são los mejores del mundo. Se vocês observarem, ele utiliza o adjetivo e não o pronome personal. A mim me encanta caminhar por la calle. Então, ele utiliza o pronome de sujeito, ok? O pronome personal. Próximo, de. Bom, de a gente vê que ele tem o sentido da preposição. Que a preposição é aquela parte da gramática que ela interliga as coisas. Né? Isso interliga a oração, interliga a construção, digamos, mais interna das frases. Ok? Por exemplo, este livro é de Juan. Então, a direção de quem é, a posse de alguém. Ok? Temos o de acordo com a fonologia, que é a mesma coisa que a letra D. Então, quando a gente vai pronunciar de uma forma fonológica, a gente pronuncia que é o D, la D, vale? Temos o D acentuado, que aí ele entra como um imperativo do verbo dar, ok? Duele más dinero. Então, outra coisa também bem legal aqui que pra gente levar em consideração, esse duele, que é uma colocação pronominal, ok? E a colocação pronominal é justamente o verbo de, mas a questão do pronome le, que é uma forma indireta, ok? Depois a gente vai se aprofundar com o tempo. Temos o se, vejam que o se também tem significados gramaticais, não é isso? E semântico, possivelmente. Como pronome seria o se sem, digamos, sem esse acento, essa acentuação. Por exemplo, Juan se duerme. Como se va? Como se llama? Ok? Temos o ser na sua forma imperativa do verbo ser, então esse ser tem que ser acentuado como ser justo, ok? Então, seja justo nessa noção. Temos o ser como um presente de indicativo do verbo saber, então ser aí acentuado também, ok? Então, no sei, não lo sei. Então, eu não sei. Tem essa tradução, ok? Próximo, si. Bueno, o si pode ser uma conjunção, que seria a conjunção de dúvida, ok? A gente utiliza muito no condicional. Então, se llueve, no salgo. Ok? Se llueve, no salgo. Ou a gente pode utilizar ele como no sentido das construções da frase subjuntiva, certo? Porque também traz esse sentido da hipótese. Temos o si pronominal, pronombre, ok? Ele pode sobreviver por si próprio. Veja que o si próprio, ele vem aí trazendo uma questão de pronome, ele vem representando, ok? O si de advérbio, que é justamente, por exemplo, eu creio que sim,
É o si acentuado, aquele que é sim, ok? Afirmativo, a gente afirma nessa noção. E temos o si como uma nota musical, ok? Agora a utilização do mas. A gente sabe que é mais comum utilizar pero, não é isso? Para trazer uma conjunção adversativa, como a gente vê aí nesse primeiro caso. Porém, se utiliza também o mas voltado para a produção literária, a escrita, ok? Eles também utilizam, fazer essa utilidade do mas. Quem arredarlo, mas me sale muito caro. Quise arredarlo, mas me sale muito caro. É como eu quis alugar, eu quis quitar, eu quis, entendeu? É nesse sentido. Temos o mas com acento de advérbio de comparação. Es esta iglesia las más antiguas de la ciudad. Compreende? Então, mas aí é o mais com i, que vai dar o sentido de comparativo. E temos o mas também com acentuado, que ele vai traduzir aí para o mais com i, no sentido de advérbio aditivo. Então, não tenho mais tempo, vale? Temos a utilidade do qual. Vejam, o qual sem acento ele vai indicar o pronome em sentido de comparação. Qual é o padre? Tal é hijo. E veja que é uma expressão idiomática, ok? E tal pai, tal filho. Essa expressão que nós temos, eles utilizam assim. Qual é padre? Tal é hijo. Ok? Temos o sentido aí, quando é acentuado, como um pronome interrogativo. Qual é sua resposta a esta crítica? Vale? Vamos para o próximo. Solo. Que também é aquele que a galerinha dá mais uma complicada, certo? Então, o solo sem acentuação, ele tem duas maneiras. A primeira é quando ele representa o substantivo. Quando eu utilizar ele como substantivo. Vejam só. Os solos de violino. Então, os solos do violino. Os solos referente à la tierra, vale? E temos ele no sentido de adjetivo. Quando eu utilizo ele no sentido de adjetivo, ele tem um significado de só, sozinho, ok? Estou solo, estou sozinho, estou só. Solo como advérbio. E aí tem que ser acentuado, ok? Por exemplo, estarei solo um mês, que é justamente o sentido de somente. Entenderam? Não é sozinho, e sim de somente, ou naquele período. É como se trazesse um sentido mais de tempo, temporal, ok? Lembrando aí, são as ressalvas, quando vocês não colocam essa acentuação, ela pode entrar em choque. Ela pode ir para a questão mais primitiva da palavra, que seria o solo como adjetivo. Então, por exemplo, se não tivesse solo nessa questão aqui, estarei solo um mês, a tradução ficaria estarei sozinho um mês. Dentro fora do contexto a gente dá para entender, mas levando, vamos supor, um contexto, alguém pergunta a vocês, quanto tempo vas a quedar acá? Bueno, estarei solo um mês. Então eu estarei sozinho um mês, então já não vai ficar mais um sentido se a gente tirar essa acentuação. E na forma que eu quis pronunciar, óbvio que isso é mais uma questão, digamos, fônica, ok? Na escrita também a gente reconhece. Mas não esqueçam aí, ok? Próximo é donde. Donde sem acento com conjunção, vale? Deja los libros donde quiera. E essa conjunção, quando a gente fala em conjunção, a gente fala no sentido das preposições, ok mesmo? De localização da preposição. Donde com acento, ele tem um sentido de advérbio de local, vale? Donde vives? Donde quedas? Donde estás? Donde eres? Adelante. Como? Assim como no português, o como também ele traz um sentido vasto, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa, o como pronome interrogativo sempre vai a levar tilde, vale? Então, se como estás, como está,
O como sem acento, ele é o sentido de preposição, ok? Além das preposições, a gente tem ele no sentido de advérbio, tem sentido de conjunção, temos no sentido de interjeição, ok? Como? E lembrando que no sentido de também de verbo, ok? Do verbo comer, de eu como. Então a gente tem aí, olha, primeira forma como, segunda voy como amigo, então é comparativo aí. Hice mi tarea como me dijeron. Eu fiz a minha tarefa como pediram, ok? Próximo, quando. Quando a gente já sabe que vai trazer um sentido temporal mais, ok? Agora, quando com acento é de fato temporal, quando vai terminar? Quando chegar a sacar, ok? Mas o quando não tem esse acento, ficou bem cacofônico isso, mas enfim. O quando sem esse acento, ele vai, além do sentido adverbial, ok? Ele vai trazer o sentido pronominal. Quando quieras, quando quiser, vale? Que também é outro que a gente vê diversos significados dentro do texto, né? Então, o que acentuado ele vai trazer o sentido de adjetivo, advérbio e pronome, vale? Que ves. E o que sem acento, ele vai mais com o sentido de conjunção subordinada. Então, ele que estuda e aprende. Quem estuda, aprende. Então, é só um sentido de ligação mesmo, ok? Quanto, sentido de quantidade. Então, ele tem um pronome, quanto antes melhor, mas também ele vem trazendo o sentido de quanto como pronome interrogativo ou advérbio, ok? A quanto estão las barajas? Vale? Próximo, não é? Então, fica aí para vocês pesquisarem mais alguns outros, ok? Para ampliar. E respondam aí a atividade. Abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.